sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o quadro Possessões. Subtítulo Morte Irreal. Relato de Neil Tulsa, Chennai, Índia. Então, eu queria guardar essa história para mais tarde. A razão é que eu estava pensando se deveria escrever ou não. Não que eu não quisesse respostas para minhas perguntas, mas por mero respeito pela minha falecida amiga. No entanto, desde que mencionei essa história em um dos meus comentários em uma outra história, gostaria de fazer um relato detalhado desse incidente para buscar mais respostas. Este incidente foi de longe a experiência mais assustadora que tive na minha vida. Atualmente eu resido na Índia, onde nasci, mas isso ocorreu nos Estados Unidos, onde eu morava na época, antes de me mudar para a Europa e finalmente retornar para cá. Este foi um caso de suicídio, de acordo com os registros, em Wichita, Kansas, no ano de 1997. Minha amiga Al morreu em sua cama, com uma fratura no crânio e no tornozelo, depois de ter lutado por 1 ano com uma doença. O caso foi encerrado dizendo que as fraturas foram feridas auto-infligidas e ela acabou sucumbindo. No entanto, sua família e a vizinhança acreditavam que era um caso de possessão demoníaca. Como adolescentes, costumamos ter uma leve atração em relação às pessoas de quem gostamos. Talvez mudanças hormonais, talvez atração física ou apenas carinho por estar perto da pessoa. Eu acho que o que eu tive com Al foi todos os três juntos. Eu amava sua companhia, queria estar com ela e fazia de tudo para chamar sua atenção e cair em suas graças. Sim, Al era a minha paixão do ensino médio. Eu acho que o sentimento foi mútuo, mas nunca nos expressamos um ao outro. Nós éramos amigos desde a 2ª série e passávamos a maioria das noites juntos brincando no jardim quando crianças ou assistindo filmes juntos no quarto dela quando adolescentes. Minha mãe e seus pais eram bons amigos e isso abriu caminho para estarmos ainda mais perto. A mãe de Al era uma professora de jardim da infância e o pai era um banqueiro de investimentos. Eles estavam na classe mais alta da sociedade e eram uma família respeitada no bairro. Al era a única filha deles. Eles eram um grupo muito próximo. Eu nunca os vi perderem a hora do jantar juntos ou seus pais discutirem na frente de Al. Você poderia dizer que eles eram um bando feliz de pessoas. A pequena introdução sobre a família é muito importante. Quando éramos alunos do ensino médio, como sempre fazíamos, Al e eu estávamos voltando para casa depois da escola. Uma dessas noites, do nada, Al me disse que estava com medo de entrar em um dos seus quartos em sua casa. Sim, isso foi aleatório. Nós nunca falamos sobre coisas assustadoras antes. Al, até onde eu sabia, era uma garota forte. Ela não parecia bem. Eu apenas disse a ela para contar aos pais dela e ela disse: "Eu contei, mas eles não sentem nada disso. Só sou eu." E eu mudei o clima para evitar que ela ficasse assustada e começamos a conversar sobre o dia do esporte em nossa escola. Al fazia parte da equipe de vôlei e ela ficava muito entusiasmada quando se tratava de esportes. Ela começou a falar sobre os próximos jogos e nos esquecemos da conversa assustadora que tivemos. Nós nos encontrávamos todos os dias depois da escola e voltávamos juntos. Sua conversa sobre o quarto assustador tornou-se frequente demais para ser ignorada. E por alguma razão senti que a intensidade dela se assustando estava aumentando a cada dia. Então perguntei se ela queria falar com minha mãe sobre isso.
Ela imediatamente disse que adoraria conversar com minha mãe sobre isso. Então fomos para casa e eu abordei minha mãe separadamente e dei a ela uma ideia do que estava acontecendo. Minha mãe me disse que ela não era uma pessoa treinada para lidar com essas coisas, mas me disse que teria uma conversa com Al e depois com seus pais. Segundo Al, ela ouviu alguém bater na sua porta. Quando ela chegou perto da porta, ela ouviu alguém falar, e isso não soou como sua mãe ou pai. Então ela se absteve de abrir a porta. A batida lentamente se tornou um pouco mais violenta. Ela ficou com medo e chamou sua mãe. Ela dorme no quarto de frente ao de Al. Depois de alguns segundos, ela ouviu a mãe do lado de fora e abriu a porta. Sua mãe e seu pai estavam lá, mas por trás deles ela viu alguma coisa, algo escuro, mas aquilo desapareceu quando Al pediu a seus pais que virassem para ver. Ela começou a ver a figura escura do lado de fora do quarto ao lado do dela. Toda noite ela dizia que podia ouvir alguém no quarto ao lado. Ela contou aos pais sobre isso, mas eles estavam apenas tentando acalmar Al e convencê-la a dizer que não havia nada em casa. De fato, para provar que Al estava errada, seus pais dormiram no quarto onde Al via a figura e estavam totalmente bem na manhã seguinte. Então isso deixou Al realmente perturbada e assustada. Minha mãe, depois de escutar Al, disse que é muito comum as meninas de sua idade experimentarem algumas coisas inexplicáveis ao seu redor e que não era para se preocupar. Embora a resposta não fosse convincente, Al sentiu-se um pouco mais leve. Agradeceu-nos e saiu. Minha mãe, por outro lado, parecia preocupada e me disse mais tarde que parecia que Al precisava de ajuda. Eu vou falar com os pais dela e ver se eles sabem disso. No fim de semana seguinte, minha mãe se encontrou com a mãe de Al e a levou para passear. Minha mãe então explicou lentamente como Al se sentia muito insegura dentro do apartamento e como ela precisava de ajuda. A mãe de Al acreditava que ela estava ficando assustada desnecessariamente e não havia nada de errado no apartamento. Mas, no entanto, a mãe de Al afirmou que eles buscariam orientação em breve. Al, pelo contrário, nunca mais foi a mesma. Ela estava constantemente assustada. Parou de ir para os treinos de vôlei. Sua conversa sobre o apartamento aumentou em intensidade. Ela costumava ficar no jardim em frente à casa e esperava até que sua mãe voltasse da escola, e nunca ficava em casa sozinha. Isso durou alguns meses e eu estava ficando um pouco preocupado com Al. Uma noite, por volta das 11 da noite, ouvimos Al gritar em seu apartamento. A voz era tão alta que as pessoas nos prédios próximos saíram dos apartamentos com armas, pensando que havia um intruso. Al continuou gritando e o barulho não diminuiu. Um dos vizinhos chamou os policiais e eles foram checar a casa de Al. Seus pais pareciam preocupados. Al não parava de gritar. Uma ambulância logo seguiu a polícia e Al foi sedada antes de ser levada para o hospital do condado. Então, depois disso, não tenho certeza do que aconteceu no hospital. Seus pais mal chegaram em casa e passaram a maior parte do tempo no hospital. Nós não fomos autorizados a visitar Al. Depois de um mês, Al voltou do hospital. Al nunca mais saiu de seu apartamento e sua mãe largou o emprego para ficar com ela. Al nunca mais foi a mesma. Ela era frequentemente ouvida gritando e, em seguida, silêncio total. Minha mãe convidou todos na vizinhança para um encontro pré-natalino. A família de Al foi convidada e sua mãe e seu pai trouxeram Al para a festa. Ninguém perguntou o que aconteceu com Al e todos nós estávamos nos divertindo. Antes da refeição, fizemos nossas orações. Estávamos prestes a começar a comer
quando Al gritou e começou a arrebentar árvores de Natal. Seus pais a levaram de volta para casa e seu pai voltou para pedir desculpas pela bagunça que ela havia feito. Ele disse que Al estava doente e eles estavam tentando obter toda a ajuda necessária para curá-la. Depois de algumas semanas, era o aniversário de Al. Fomos à casa dela com alguns presentes para nos encontrarmos com Al e seus pais. No momento em que entramos na casa de Al, minha mãe disse para eu ir falar com ela, que ela queria conversar com seus pais. Minha mãe parecia um pouco inquieta. Ela parecia muito preocupada. Então fui ao quarto de Al e dei os presentes para ela e comecei a conversar com ela. Al parecia muito aborrecida e contou que constantemente ficava ouvindo alguém falar em seus ouvidos. Ela disse que era capaz de ver as coisas e incapaz de diferenciar entre os vivos e os mortos. Eu não sabia o que dizer, mas consolei Al e saí do quarto. No momento em que saí da sala, senti que Al precisava de mais ajuda. Minha mãe estava me esperando perto da porta principal. No caminho de volta para o nosso apartamento, ela disse que eu não deveria ir ao apartamento sem conhecimento dela. Eu perguntei por quê e ela disse que Al estava muito doente e não seria bom perturbá-la. Depois de um mês de gritos e silêncio, ela veio a falecer em sua cama. A mãe de Al foi a mais abalada de todas e ela gritou em voz alta no dia da cremação que Al estava em boas mãos agora. Policiais fizeram suas rondas de interrogatório no bairro e para os pais de Al. Os médicos confirmaram que as feridas foram auto-infligidas. Fomos informados de que Al foi mantida no hospital por um mês porque ela mostrou sinais de feridas auto-infligidas. Ela foi mandada de volta para casa apenas quando os médicos sentiram que ela estava segura para voltar. O caso foi encerrado, dizendo que não havia provas suficientes de possessão. Que as evidências apontavam para o suicídio. Muito recentemente, minha mãe me disse que ela estava possuída. Al estava tentando lutar contra a possessão inicialmente e foi submetida a um imenso estresse e trauma por causa disso. Quando minha mãe e eu entramos no apartamento em seu aniversário, minha mãe disse que sentia uma força negativa muito forte no apartamento. Ela foi falar com a mãe de Al e disse que Al dizia que estava vendo coisas que ninguém na casa podia ver. Acho que a família nunca recebeu ajuda espiritual também, mas talvez a opinião tivesse mudado se eles tivessem recebido ajuda espiritual. Os pais de Al eram muito abertos e, até onde eu sei, ofereceram a melhor ajuda médica possível que Al poderia ter durante o final dos anos 90. Eles levaram Al para o hospital no primeiro dia que sentiram que era grave. Eu acho que até a primeira ocorrência de Al gritando, eles nunca tiveram uma real ideia sobre a gravidade do problema. Presumo que eles sentiram que Al estava ficando assustada. Desnecessariamente. De fato, depois das primeiras vezes em que Al reclamou de estar com medo, e depois que minha mãe falou com a mãe de Al, seus pais dormiram no mesmo quarto que Al, só para fazê-la se sentir mais confortável. Na minha opinião, possessão, fixação negativa, às vezes podem ser fatal. Se o caso acima foi sobre possessão, pode ser que Al foi empurrada para um ponto onde ela simplesmente não tinha outra opção a não ser infligir aquelas feridas nela mesma. Eu compreendo e concordo totalmente que há uma grande possibilidade de que isso também tenha sido causado por uma condição médica, dado o fato de que Al foi hospitalizada e tinha um histórico de infligir ferimentos em si mesma antes de sua morte. A probabilidade é muito maior, mas, no entanto, é minha intuição que Al poderia ter sido seriamente perturbada por algo que não percebíamos.
Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. É um gesto simples para você, mas muito importante para o crescimento do canal. Convide seus amigos para conhecer o conteúdo. Você que vem até aqui, curte o conteúdo, mas ainda não é um inscrito, considere se inscrever e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!